Oi, turminha, tudo bem? Que saudade que a Fro está de todos vocês. Bem, hoje a nossa conversa vai ser sobre os poliedros. O que são poliedros? Poliedros são formas espaciais, porque elas ocupam espaço, como essa caixinha aqui. Isso aqui é um poliedro. Ela ocupa um espaço. Os poliedros também podem ser chamados de figuras tridimensionais. Por que tridimensional? Porque ela possui três dimensões: altura, largura e profundidade. Por isso, os poliedros são tridimensionais. Outra coisa muito importante sobre os poliedros é que eles são formados por superfícies planas. Todas as faces deles são planas. Este paralelepípedo é um exemplo. Eu gostaria que vocês observassem na sua casa, o que vocês têm de poliedros, objetos em forma de poliedros. Por exemplo, eu fiz aqui um cubo. Este cubo aqui, quem não tem um dado em casa? A Pro não tem porque não achei. Muito bem, este dado aqui, ele é tridimensional. Ele possui altura, largura e profundidade. E todas as faces dele as superfícies são planas. Então, os poliedros são formados por superfícies planas e são tridimensionais. Muito bem. Outro exemplo de poliedro é o prisma. O prisma pentagonal, olha só, esse prisma pentagonal, a base pentagonal, eu tenho o prisma de base triangular. Tanto um quanto o outro são formados por superfícies planas. Estão vendo? Todos eles são por superfícies planas. Então, eles são poliedros. Outro exemplo de poliedro é um paralelepípedo. Trouxe essa caixa aqui, que ela é em forma de paralelepípedo e é um poliedro. Ela possui altura, largura e profundidade. E todas as superfícies são planas. Bem, os poliedros, eles possuem elementos. Quais são os elementos? Os elementos de um poliedro são chamados de faces, arestas e vértices. Nesta caixinha aqui, eu pintei, deixa eu pegar aqui a canetinha, eu pintei esta face aqui. Então, neste poliedro, eu tenho uma face, duas faces, três faces, quatro faces, 5, 6 faces, tá certo? Todas as superfícies planas são faces de um poliedro. Então, neste paralelepípedo, eu tenho 6 faces. Prof, mas o que são arestas? Que bichinho é esse, né? Bem, as arestas são o encontro de duas faces. Duas faces. Então, a minha aresta está aqui. Eu tenho uma aresta, duas arestas, três arestas. Estão vendo? 4 arestas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Então, neste paralelepípedo, nesse poliedro, eu tenho 6 faces, 12 arestas e vértices. O que são vértices? Bem, as vértices são o encontro das arestas. Uma aresta, duas arestas, 3 arestas, certo? Então, aqui, observem, vai ser a vértice. Então, o encontro das arestas forma a vértice. Bem, eu mostrei para vocês exemplos de poliedros. A pirâmide é um deles. Esta pirâmide é de base triangular, a base dela é triangular. Toda ela é de superfície plana. E essa aqui é uma pirâmide de base quadrada, mas ela também é um poliedro, porque todas as superfícies são planas e elas têm 3 dimensões, certo? Altura, largura e profundidade. Muito bem. Então, agora, eu vou explicar para vocês a nossa atividade. Bem, vocês vão precisar de jujuba e palito de dente. Jujuba é aquelas gominhas, tá certo? E os palitos de dentes. Muito bem. Nós vamos montar poliedros. Vocês podem escolher o formato que vocês acharem melhor. Certo? Ó,
pirâmide, dá para montar cubo. Até já montei meu cubo aqui. Estão vendo? Vocês vão utilizar o palito e a jujuba para formar os poliedros. Vocês não chamem mais a jujuba de jujuba, vocês vão chamar isso aqui de vértices. Os palitos de arestas. Então, essa balinha de goma vai ser, então, as vértices. Vamos contar com a prof? Eu já montei, já deixei prontinho. Eu montei um cubo, vocês podem montar qualquer outro. Ou podem montar vários, tá? Fica a critério de vocês. Bem, então vamos contar. Uma face, duas faces, 3, 4, 5, 6 faces no meu cubo. Quantas arestas? Ó, quantos palitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas. E olha os coloridinhos aqui, olha as minhas vértices. Uma vértice, duas vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5, 6, 7, 8. Bem, depois de vocês montar, eu gostaria que vocês pegassem uma folha de caderno de matemática ou então uma folha de ofício e escrevessem formas espaciais, poliedros. Eu fiz o desenho aqui do cubo, vocês podem tentar fazer o desenho se vocês fizeram um prisma de base triangular, né? Vai depender do que vocês fizeram, ou se quiserem fazer esse exemplo aqui para ter no caderno e não esquecer. Eu desenhei um cubo e escrevi vértice, aresta e face, e fiz a flechinha onde é cada uma. Bem, as faces, ó, do cubo, né? Eu coloquei uma como exemplo. Quantas faces tem o meu cubo? Quantas faces? 6. Quantas arestas? Lembram do palito? Quantas arestas? 12. Quantas vértices? 8. Deixem anotado no caderno de vocês. Depois de fazer a atividade, tirem a fotinho e mandem lá na plataforma para a prof, para que eu faça a correção. Espero que vocês gostem. Antes de terminar nossa aula de hoje, eu gostaria de explicar, eu quero explicar para vocês sobre os corpos redondos. Bem, os poliedros são formados por superfícies planas, certo? E tem vértice, aresta e face como elementos. Bem, os corpos redondos, como o cilindro, como o cone e como... Ai, cadê? Só um pouquinho. E como a bola, que é uma esfera, certo? Então, o cone, o cilindro e a esfera são exemplos de corpos redondos. Se os poliedros são formados por superfícies planas, os corpos redondos são formados por superfícies curvas. Estão vendo? Superfícies curvas. Até o cone, eu não tinha nenhum exemplo de cone em casa. Então, eles rolam, certo? Os corpos redondos são formados por superfícies curvas. Eles não são poliedros. Eles são corpos redondos, porque são formados por superfícies curvas. Tá certo? Entenderam? Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a prof. Espero que vocês gostem de realizar essa atividade. Beijo!